Cirilo, eu acho que primeiro porque o jogo de hoje pediu isso, né? O Muricy Ramalho que tem uma frase, e eu guardo ela comigo: quando você está enfrentando adversários bem fechados, seus volantes precisam participar do jogo ofensivo, pisar na área, finalizar. Eu acho que foi isso que aconteceu, falando especificamente do jogo hoje contra o Bragantino. Por isso o Alan participou muito, o Bragantino não atacava, não contra-atacava, seu volante se sente à vontade para subir. E principalmente o que chamou a atenção foi o Alan participando da pressão na saída, né? Geralmente quem faz essa pressão é o atacante, é o ponta, é o meia, mas quem estava fazendo era o volante, era o Alan. E eu não acho que isso esteja atrelado aos gols que o Atlético tenha sofrido. Os 2 gols que o Atlético sofreu contra o Coritiba, a defesa estava montada. Não foram gols de contra-ataque. A defesa estava absolutamente montada. O segundo gol que o Atlético sofreu para o América, a defesa, a linha de 4 estava absolutamente montada. O Alan estava ali na cabeça da área. Contra o Goiás, tivemos um gol de contra-ataque. E aí quem falhou naquele lance foi o próprio Jair, que inclusive numa entrevista coletiva depois de um treino, ele falou que ele cometeu a falha, não conseguiu se recuperar, então não tem muito a ver com o Alan. O que eu tenho percebido muito, Cirilo, e aí eu acho que vou fazer a raiva de um monte de gente, continua a comparação, né? Porque o time do Cuca era assim, o time do Turco é assado. Porque fulano jogava assim com o Cuca, fulano joga assado com o Turco. Gente, o técnico do Atlético não é o Cuca mais não. O técnico do Atlético é o Turco. E se amanhã o Turco for mandado embora, vai chegar outro treinador que não vai ser o Cuca. E que vai montar um Atlético diferente do Turco e do Cuca. Muita gente falando, o Zaratio e o Nacho não jogavam juntos. O Zaratio era o armador do time com o Cuca. O Atlético não tinha armador com o Cuca. O Atlético não tinha articulador. Era Alan, primeiro volante, Zaratio e Jair à frente. Era uma trinca de jogadores no meio de campo, com o Savarino ou o Hulk aberto. Quando o Diego Costa jogava como centroavante, o Hulk fazia um segundo atacante e o Keno pela esquerda. O Atlético não tinha articulador. Chegou a ter esses 4 de meio campo, mas do meio do ano pra frente basicamente não teve, né? Sim, eu até fiz um levantamento muito rápido aqui. Foram 11 jogos no Campeonato Brasileiro com Nacho e Zaratio em campo. Principalmente a partir do jogo contra o Corinthians, os 8 últimos jogos do Atlético no Brasileiro, o Cuca definitivamente optou por Zaratio titular e Nacho reserva, porque em outros jogos o Nacho era titular e o Zaratio reserva. Muitas das vezes isso aconteceu no início do Brasileiro e o time foi se ajustando, assim como está se ajustando agora, e faltam peças. O Turco não tem muita gente que o Cuca tinha, mas o que me incomoda é querer que o Turco repita as coisas que o Cuca fez. Eu entendo isso na cabeça do torcedor. Ora, se o time foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil, mineiro, semifinalista da Libertadores invicto, faz igual que vai conseguir de novo, mas não vai fazer igual porque o técnico não é o Cuca, o técnico é outro. O Turco gosta de ter um articulador e esse cara é o Nacho, e o Nacho tem jogado bem, sistematicamente bem. As pessoas querem que o Zaratio seja o titular e o Nacho não, e aí pintam algo que não acontece no jogo, porque o Nacho, acho que aí para tristeza de muita gente, ele tem jogado bem, repetidamente bem. Ele, depois do Hulk, é o principal jogador do Atlético hoje. Ele joga melhor que o Keno, ele joga melhor que o Ademir, ele joga melhor que o Zaratio. O Nacho hoje é um cara fundamental, porque o Turco gosta de ter um enganche, um articulador, um armador. Com o Cuca não tinha esse cara. O Zaratio não fazia o que o Nacho faz hoje. Era uma função diferente. Mas dá para discutir os dois juntos, dá sim para discutir. Eu acho que é um assunto, um tema legal pra gente ver. Só não dá pra dizer que o Zaratio com o Cuca fazia o que o Nacho faz hoje, porque não havia essa função no time do Cuca. É simples, é muito fácil de entender. E a outra hipótese da queda de rendimento é o elenco, Cirilo. O elenco do Atlético não é mais o mesmo. Eu citei aqui o jogo em Bragança. O Cuca recorreu ao banco e entraram Keno, Diego Costa, o Natan, o Sacha, que hoje foi titular, e o Guga. Hoje entraram Sávio, Ademir, Rubens, Castilho e Otávio. E ainda não tinha o Hulk no campo e não tinha o Vargas, porque tá machucado. A queda no comparativo é clara, né? O Turco, eu já falei isso aqui, o Cuca é melhor técnico que o Turco. Não dá para cobrar também que o Turco entregue o que o Cuca entregava, porque o Turco não é tão bom quanto o Cuca, o que não quer dizer que o Turco seja péssimo. Ele é bom, o Cuca é ótimo.
O que é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. O Turco está chegando agora no futebol brasileiro, conhecendo o nosso futebol. Ah, mas está passando pano, chame como quiser, eu não me importo. É porque a gente vê o futebol de uma maneira mais fria, né? A gente tenta estudar o que está errado, o que não está. E o elenco do Atlético teve uma queda brusca, em termos de qualidade. E aí o técnico recorre ao que ele tem. Agora, que fique na cabeça do torcedor. O Turco não vai fazer o que o Cuca fazia porque ele vê futebol de forma diferente. E se o Turco for mandado embora e vier o Renato Gaúcho, o Odair Hellmann, se vier algum português, esses caras vão chegar e eles não vão repetir o Atlético do Cuca. Porque ninguém pensa da mesma maneira. Agora, se o Atlético quiser repetir o Atlético do Cuca, traz o Cuca de volta. Você sabe o que eu estava pensando aqui? Tem 3 anos que estão querendo que o Jorge Jesus volte para o Flamengo, que alguém seja o Jorge Jesus, né? É a mesma coisa que está acontecendo no Flamengo. E o dia que o Abel Ferreira sair do Palmeiras, vai acontecer também a mesma coisa. Porque quem assumir não vai ser o Abel Ferreira. É porque o nível de comparação é muito alto, né? E eu entendo o torcedor fazer essa comparação. Sim. Mas cabe a nós, que não somos torcedores, somos comentaristas, analistas, abrir a mente do cara. Olha, o Atlético do Cuca ficou em 2021. O elenco não é mais o mesmo e o técnico é outro. O Flamengo do Jorge Jesus ficou em 2019. O elenco mudou e os treinadores foram outros. Aliás, foram outros em grande número, porque a direção do Flamengo também queria o Jorge Jesus. Sim. E aí acabou trocando de treinador. E o dia que o Abel Ferreira deixar o Palmeiras, eu estou citando os grandes trabalhos, e houver uma queda, quem assumir não vai repetir o Palmeiras do Abel Ferreira, vai ser outra mentalidade. E aí vão querer o Abel Ferreira. Isso está acontecendo no Atlético. E o que a direção do Atlético não pode ceder, pelo menos nesse momento, se o Atlético emendar em uma sequência de maus resultados, é claro que o futebol cobra. Os resultados cobram. Mas nesse momento, gente, esqueçam o Cuca. Foi legal, foi espetacular, foi o maior ano da história do Atlético. Mas para trazer o Atlético do Cuca de volta, só trazendo o Cuca. Mas o Cuca não quer treinar, o Cuca não quis ficar. Quem trabalha igual o Cuca no futebol brasileiro? Só o Cuca. Qualquer um que chegar agora vai ter um Atlético diferente do Cuca e do Turco. É simples.